Como vimos anteriormente, a protagonista não havia gostado da forma que seu relacionamento estava e nem da ideia de Mon conseguir um emprego e passar o dia fora de casa. Então, após os dois conversarem sobre essa possibilidade, Sora fica em silêncio e apenas diz que ela era uma péssima cozinheira. Alguns dias mais tarde, Taesun recebe seu primeiro pagamento e fica bastante feliz e agarra nossa waifu pela cintura, deixando Lin totalmente sem reação. Ainda nessa situação, ele comenta que havia sido contratado para um novo projeto, então a garota pergunta o que seu marido iria fazer com seu primeiro pagamento. Ouvindo isso, o rapaz fica pensativo e diz que iria mandar uma parte para seus pais, mas Lin fala que os velhos provavelmente não iriam aceitar, já que sabiam os problemas que seu filho estava passando. Com isso em mente, Mon fala que iria convidar John para jantar e Lin diz para os dois se divertirem enquanto faziam uma carinha meio triste. O ML não tem noção mesmo não. À noite, os dois amigos saem juntos e vão até um local chique e Mon fica duvidando das intenções do chefinho iludido enquanto imaginava que aquilo parecia um encontro. Ao mesmo tempo, nossa waifu sai com uma amiga e após o jantar, a garota se despede da senhorita e vai até um café onde fica pensando se o ML já havia voltado para casa. Mas no final, acaba ficando irritada e resolve voltar sozinha. No local, Sora começa a ter vários pensamentos sombrios sobre essa situação estranha que vem acontecendo ultimamente. E enquanto estava no banho, a protagonista ouve algo do lado de fora e vai verificar quem era. No caminho, a garota chama o nome de Mon e fica bastante irritada, já que seu futuro marido não havia falado nada ao chegar em casa e já em frente ao quarto do rapaz, Lin tenta abrir a porta rapidamente e Mon pergunta o que a moça estava fazendo querendo invadir o quarto de outra pessoa. E como você já deve ter imaginado, essas palavras deixaram Sora ainda mais irritada. Então ela começa a gritar que o ML deveria ter avisado quando chegou em casa e ouvindo isso, o rapaz fica sem entender nada e diz que tinha acabado de voltar. E pouco tempo depois sai do quarto após se vestir, mas sua esposa irritada não estava mais do lado de fora. Ao mesmo tempo, em outro lugar da casa, nossa deusa magnífica fica se questionando sobre seu comportamento e acaba se perdendo em pensamentos. Nesse momento, Mon entra no quarto e percebe que a senhorita estava embaixo da coberta. Vendo isso, Taesun se aproxima lentamente e diz que veio falar que havia chegado em casa. E Lin responde friamente o ML, que decide brincar um pouquinho com a senhorita e começa a cutucá-la enquanto a convida para o encontro. Ainda nessa situação, o rapaz começa a sussurrar no ouvido da garota, enquanto fica imaginando que provavelmente Lin estava chateada por causa do trabalho. Mas no final, Taesun não consegue nenhuma resposta de sua futura esposa e se deita ao seu lado enquanto insistia no encontro. Pouco tempo depois, a senhorita pergunta quando os dois iriam sair juntos, então finalmente o dia marcado chega e nossa deusa magnífica começa a se produzir toda para deixar seu boy de boca aberta. Mas as coisas começam a dar errado e Taesun avisa que iria se atrasar, já que havia acontecido um imprevisto no trabalho. Ao ler a mensagem, Sora dá um suspiro e já começa a ficar chateada novamente, mas decide ir até o restaurante e esperar o rapaz. Mais tarde, Taesun aparece no local e pede desculpa por seu atraso e comenta que havia vindo direto do trabalho. Em seguida, Mon pergunta se Lin havia esperado muito e a garota fala que acabou de chegar. Então o ML diz que estava aliviado e se levanta, falando que precisava ir até o banheiro e deixa um caderno e pede para a senhorita dar uma olhadinha enquanto ele não voltava. Nessa situação, Lin põe a mão no rosto e começa a ficar ainda mais irritada. Então, depois de ter vários pensamentos interessantes, a garota chega à conclusão que não deixaria as coisas terminarem tão facilmente dessa vez e resolve dar uma olhadinha no objeto enquanto Taesun não voltava para ela lhe dar um esporro. Mas as coisas tomam um rumo totalmente diferente, já que ao abrir o caderno, Lin descobre que ali estavam marcadas com alguns comentários todas as coisas que aconteceram com o casal durante o tempo em que eles passaram juntos. E eu quase me acabo de rir ao ver a frigideira lendária novamente. Então, enquanto lia as coisas escritas e via as fotos coladas lá, Lin fica se perguntando se seu boy havia feito aquilo no caminho do restaurante. E essa parte aqui nos proporciona algumas reações interessantes da protagonista
enquanto ela lia o caderno. Pouco tempo depois, Sora chega ao final, onde tinha uma foto de Taesun segurando um anel, com uma frase dizendo que provavelmente a senhorita iria bater nele por causa disso, mas, mesmo com esse risco, ele queria surpreendê-la. Então, em seguida, aparece uma frase com um pedido de casamento. E eu achei isso bastante fofo e confesso que essa é uma ótima ideia. E se eu for me casar um dia, já tenho uma ótima forma de propor o matrimônio. Voltando à história, após ver o pedido de casamento, Lin olha para o lado rapidamente sem acreditar no que viu. Nessa hora, Taesun aparece vestindo um terno e segurando uma caixinha com um anel e pergunta se a protagonista aceitaria se casar com ele. E como você já deve ter imaginado, Lin começa a chorar enquanto questiona Mon sobre seu comportamento nos últimos dias e diz que se o ML fosse fazer algo assim, ele deveria ter ao menos dado alguma dica, já que ela ficou bastante preocupada. E vendo isso, Mon se abaixa do lado de sua futura esposa e pede desculpas e nossa gata continua falando várias coisas. Com isso, Taesun pergunta se a mulher não iria aceitar seu pedido de casamento e Sora fala para Taesun lhe dar logo o anel de casamento. Então, depois de segurar o objeto, Sora pergunta onde seu marido havia conseguido tanto dinheiro para aquilo e eu quase me acabo de rir com ela perguntando se Taesun havia feito um empréstimo ou algo errado. Ouvindo isso, o rapaz se enrola todo enquanto tentava se explicar e pergunta se a gata queria que ele devolvesse o anel. Mas no final tudo dá certo e Mon coloca a aliança no dedo da protagonista e ainda estava se desmanchando em lágrimas com a surpresa inusitada. E eu confesso que fiquei de queixo caído com essa reviravolta inusitada que não estava esperando. Então, depois de colocar o anel em Lin, Mon dá um abraço na senhorita e o casal acaba se beijando. Na manhã seguinte, acabamos descobrindo que nosso casal maravilha haviam dormido juntos, então Mon tenta acordar Lin, mas não tem muito sucesso em suas tentativas. Então, sem muito o que fazer, Taesun se levanta e se senta na cama e em seguida o rapaz faz um comentário e volta a tentar acordar nossa flor e diz que o café da manhã já estava pronto. Ouvindo isso, Sora fala que não estava conseguindo se levantar, então nosso deus grego segura sua futura esposa nos braços e leva até a mesa para os dois aproveitarem a refeição da manhã. Pouco tempo depois, o casal se arruma e vai trabalhar. No fim do dia, cada um segue seu caminho e Taesun liga para Garan enquanto esperava a senhorita aparecer. Momentos depois, os dois se encontram e voltam para casa juntos, e já na residência o casal divide os afazeres domésticos e depois vão comer uma pizza enquanto aproveitavam a companhia um do outro. Pouco tempo depois, Lin fica com sono e os dois vão dormir. Nessa ocasião, Sora fica imaginando que não importava o que acontecesse ou o caminho que os dois escolhessem, se estivessem juntos tudo daria certo. Mas uma certa foto na parede acabou chamando minha atenção e eu acho que algo de errado não está certo. Após isso, passamos por um possível time skip e nessa ocasião, o casal se despede um do outro e cada um vai para seu quarto. E enquanto a garota arrumava algumas roupas, acabamos descobrindo que os dois iriam se casar no dia seguinte e Lin fica tendo alguns pensamentos interessantes sobre o que iria acontecer depois disso. Ao mesmo tempo, Taesun também estava segurando seu pijama e fica imaginando que ele e sua gata iriam se casar no dia seguinte e Sora havia lhe dado um pijama. E eu quase me acabo de rir com os pensamentos do ML nessa hora. Em seguida, o rapaz imagina mais algumas coisas interessantes e vai se deitar, mas não consegue dormir e passa a noite em claro. Então, na hora da cerimônia, Taesun se arruma impecavelmente e fica pensando que não conseguiu dormir na última noite, mas estava um gato mesmo assim. Já no carro, Lin estava extremamente gata e Mon fica admirando a beleza de sua futura esposa e ao perceber que o rapaz estava olhando para ela sem piscar, Sora pergunta o que estava acontecendo e Taesun comenta que não conseguiu dormir muito bem na última noite. Então a garota revela que sua situação também não era muito melhor, já que ela não havia comido nada para não sentir dor de barriga. Ouvindo isso, Mon comenta que aquele era um dia feliz para os dois e a garota não precisava ficar nervosa. Em seguida, Sora tenta dizer mais algumas coisas, mas é interrompida pelo ML que lhe dá um beijo e diz que os dois deveriam ficar calmos, já que não tinha muita coisa que eles pudessem fazer. Com isso, Lin concorda com o ML e pergunta se ele iria ficar bem sem comer nada pela manhã. Ao escutar isso, Mon dá uma risada e fala que em um dia como aquele,
ele poderia pular as 3 refeições e ainda sentiria energia. Após isso, a cerimônia acontece sem nenhum problema, mas enquanto acontecia a festa, a situação fica bastante engraçada, já que a protagonista fica falando que estava com fome e Taesun tenta confortar a coitada dizendo que as coisas já estavam quase chegando ao fim. E caso você esteja confuso, o problema não é que não tenha comida na festa, e sim que a protagonista está com medo de comer e ficar com dor de barriga por causa do nervosismo. Voltando à história, pouco tempo depois, Garan se aproxima do casal enquanto comia alguma coisa e Lin pede para o rapaz lhe dar um pedaço. E você já deve até ter imaginado o que aconteceu depois. Já no carro, Mon leva um remédio para Sora e pergunta se a senhorita estava bem, e a garota diz que não e que ela deveria ter esperado até o final da festa, e fica imaginando que tudo estava arruinado. E percebendo as preocupações de sua esposa, Mon fala que as coisas deram certo e que a cerimônia terminou sem nenhuma complicação. Então ML apoia a cabeça da protagonista em seu ombro e comenta que a garota deveria descansar, já que eles iriam pegar um voo no dia seguinte. No hotel, Sora toma um banho e depois de sair, Taesun fala que a senhorita não precisava esperar por ele, já que Lin estava cansada e vai banhar. E enquanto se lavava, o rapaz fica imaginando algumas coisas e pouco tempo depois, o ML termina seu banho e sai enrolado só de toalha, enquanto pensava que também estava cansado. Então, depois de sair do banho, o ML dá de cara com a protagonista, que estava comendo alguma coisa enquanto tomava um vinho. E, ao ver o corpo de seu esposo só de toalha, Lin fica sem reação e nessa hora Mon se aproxima e pergunta se a senhorita estava bem. Ouvindo isso, Sora tenta falar alguma coisa, mas simplesmente sai correndo enquanto dizia para Taesun não se aproximar dela. E sem ter a menor noção do que aconteceu, o rapaz pergunta o que foi aquilo. Nossa deusa magnífica explica que seu marido estava com aquele olhar e eu quase me acabo de rir. E como já era de se esperar, Sora não consegue fugir e Taesun agarra sua esposa pela cintura e diz que a moça até mesmo havia tomado um pouco de vinho e ele não conseguiria mais se conter e dar um beijo na boca da senhorita. E você já deve saber aonde isso vai dar. Depois dessa situação icônica, passamos por outro time skip e nosso casal volta para sua residência. Nessa ocasião, Lin comenta que o clima havia esfriado bastante por causa da mudança de estação e diz para Mon não esquecer de tomar bastante água. Momentos depois, o rapaz se senta no sofá e começa a passar algo em seu corpo e pergunta se Lin não queria um pouquinho também. Ouvindo isso, a garota pergunta o que era e o rapaz explica que se tratava de uma loção corporal. E Sora faz uma expressão inusitada e diz que estava bem. Pouco tempo depois, nosso deus grego se deita e fala que já estava na hora de dormir. E sem pensar duas vezes, a protagonista pula embaixo da coberta e abraça Taesun enquanto fazia uma cara de felicidade. Na manhã seguinte, Lin tenta acordar o rapaz e comenta que caso ele não se levantasse, ela iria lhe beijar, e nessa hora Mon se levanta e Sora comenta que seu marido parecia um velhinho e lhe entrega um pouco de água. Depois de beber, Mon começa a tossir e diz que provavelmente havia pego um resfriado e que esse era o motivo dele não ter se sentido muito bem na última noite. Mas, ao contrário do que ele imaginou, nossa deusa magnífica não fica preocupada e apenas diz que a voz dele era muito legal, rouca. E Taesun fica dizendo para a moça parar com aquilo, já que ele estava doente. Em seguida, o ML se levanta e separa algumas coisas e fala que a partir daquele momento, aqueles seriam seus utensílios diários. E o casal vai tomar seu café da manhã. No processo, Sora tenta se aproximar de Mon, mas o rapaz se afasta todas as vezes e ela fica com uma expressão séria enquanto falava que aquele resfriado não parecia ser tão ruim assim. Já à noite, o ML volta para a casa de máscara e nossa gata pergunta o motivo disso, mas Mon apenas pede para Sora ficar longe, já que ela iria ficar doente também. Mas, para o desespero do rapaz, a protagonista não dá a mínima para isso e tenta lhe beijar, mas é impedida por Mon. E nessa hora, a senhorita fica bastante irritada e eu quase me acabo de rir com essa parte, com o coitado do ML pedindo para sua esposa lavar seu rosto para não ficar doente e ela quase pulando em cima dele. No dia seguinte, Lin acorda pedindo um pouco de água para seu marido e fica intrigada com o estado de sua voz. E acaba lembrando de algumas coisas que aconteceram
esqueceram no outro dia. Em seguida, o casal se encara por um tempo, então Sora dá um beijo em Taesun enquanto falava que agora eles poderiam se beijar, já que ela também estava doente. Caso você queira apoiar o canal com qualquer valor, deixe seu valeu demais. E para aqueles que ajudaram, eu queria agradecer. Muito obrigado. Tá. E essa é a minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. Sobre os novos capítulos, eu achei perfeito, já que nosso casal finalmente oficializaram a relação e tudo estava acontecendo como deveria. Então comenta aí a opinião de vocês sobre esses novos capítulos. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima.